Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de agosto de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2380. Ele tem 6 páginas, 50 elogios, 16 máximas. Eu chamo a atenção para a divisão do detalhinho, que tem 11 máximas. O tema é ciclo autoverbetográfico. A especialidade é lexicologia. Quem redigiu o verbete é o nosso veterano. Esse é o 34? É 34 até agora. Como é que é? Vocês estão morrendo de desespero? É? Agora, definição. O ciclo autoverbetográfico é o encadeamento intelectual cotidiano continuado, envolvendo a concepção, a escrita, a revisão, a defesa e a publicação constante de neoverbetes pessoais para a enciclopédia da Conscienciologia. Quer dizer, o ciclo dele hoje completa 34 verbetes, tá certo? O holopensene da comunidade conscienciológica cosmoética internacional. O binômio TENEPS-verbetografia, predispondo o acesso mais profundo e constante ao holopensene da paraprocedência pessoal. O holopensene da megacogniciologia conscienciológica. O encadeamento da autoprodutividade verbetológica. A priorização constante da escrita de neoverbetes para a enciclopédia da Conscienciologia. O ato consciente de verbetar. A autoadequação cotidiana objetivando a manutenção da autogesconologia verbetológica. Agora, as achegas matemáticas multidimensionais providenciais. A TENEPS enquanto fonte inspiradora de neoverpons. A saturação intelectual neoideativa visando a soltura mental somática. Os treinamentos semanais para a vivência futura do irrompimento paracerebral. Eu li apenas uma parte aqui. A parafatologia tem mais de 20 linhas. Agora, na argumentologia tem aqui o ciclo com 4 hábitos mentais somáticos sobrepostos, elencados a seguir na ordem funcional, tendo como pano de fundo a administração intelectual de 4 verbetes pessoais em diferentes momentos do processamento enciclopédico. Vale a pena ver isso. E depois tem o top da autoavaliação, com 18 variáveis técnicas passíveis de ajudar os interessados a ampliar a qualificação pessoal na aplicação teática do trinômio, concepção, escrita, defesa de neoverbetes. A remissiologia dos 15 verbetes destacamos 5. Administração da vida intelectual, enciclopediometria, verbete, verbetógrafo conscienciológico e verbetorado conscienciológico. Frase enfática. A manutenção rotineira do ciclo autoverbetográfico promove desassédio mental somático capaz de abrir neocaminhos sinápticos fundamentais para a escrita futura da auto-mega-gescom. Você mantém o hábito continuado de escrever neoverbetes para a enciclopédia da Conscienciologia? Como mantém a auto-organização intelectual diária, considerando o polinômio verbetológico, escrita, revisão, defesa e neocorrelação? Agora, aqui está a mega-análise com João Paulo, são 20 itens. Escrita, autodisciplina, autoprodutividade, grafipensenidade, euristicalidade. Neoverponidade, neurolexicalidade, proatividade, tertuliário, holociclo. Holoteca, autocognição, priorização, verbetografia, redaciologia. Gesconologia, conscienciografologia, enciclopediometrologia, autotridotaciologia e taristicologia. Agora, o verbete aqui do dicionário é mutaciologia. O argumento é holopensenológico. Eu chamo a atenção para a conclusão, que tem, inclusive, uma enumeração de 7 itens aí. Vale a pena ver. Agora, questionologia.
Não sou um tertuliano, mas acompanho seu trabalho e da equipe. Já tem 2 anos que tenho problema na vida pessoal. Há 3 semanas atrás, bati um carro novinho que tinha comprado 2 dias, depois sofri um acidente de moto. Todo emprego que eu entro não dá certo. Moro em São Paulo, em São Carlos, São Paulo. As pessoas aqui são muito estranhas, tem muita energia negativa nessa cidade, por ser muito antiga e também por ter abrigado escravos no passado. Quando bati meu carro, estava tentando evitar uma briga de trânsito com outro rapaz, então comecei a fugir dele. Entrei rápido na curva e saí dela tranquilo, mas o carro começou a perder o controle, minha visão embaçou e senti algo jogar o volante para o lado quando vi o carro estava capotado. Depois do acidente, sinto às vezes uma energia forte do lado esquerdo do cérebro. Tenho um processo contra uma empresa aqui no dia 16 de agora. É a 2ª audiência. Gostaria de saber como faço para afastar essa energia ruim e negativa de mim. Olha, o caso é o seguinte, a gente pode ir ajudando daqui, mas o que você precisa é sossegar um pouco sua vida. Tudo indica que você está ansioso. Essa técnica da ansiosidade, esse síndrome do ansiosismo pode levar você a pacotar, hein? Cuidado em empacotar. Tem cuidado com isso, é uma marca pecar. Isso aí foi um aviso para você ficar mais alerta. Eu acho que é bom você fazer as coisas com mais calma, não ficar afobado com nada, abençoar todo mundo e com calma. Você está com alto assédio seu, que está permitindo o hétero assédio de fora. Há consciência pesada em torno do seu problema. Usa o estado vibracional. Olha bem isso. Isso aí é importante. Olha como é que nós falamos sobre esse assunto. Acabei de ler o capítulo 285 do Projeciologia, que trata de poderes conscienciais. Em minhas pesquisas não encontrei gesto, impostação de voz, idioma ou objeto carregado de energias que fosse mais eficaz que a aplicação direta da vontade na mobilização das energias conscienciais. Já encontrou algum caso onde o objeto era mais eficaz que a própria consciência? Já. Não conheço nenhum, porém gostaria também de saber a sua opinião a respeito, pois o senhor também estudou bastante o problema. O caso é o seguinte, a coisa mais importante que tem é a consciência, mas há certas pessoas que chegam numa igreja, veem lá uma imagem de barro, ela dá mais valor para aquilo do que ela. Aquela imagem, às vezes, com a energia que o povo vai colocando, pode ajudar a pessoa. Então, se ela tem uma vontade fraca, qualquer objeto, às vezes, pode ser superior a ela. Não é bem assim, do jeito que a gente está pensando. Agora, o correto, do ponto de vista da evolução, é a vontade, a intenção e a determinação da pessoa, a perseverança dela, é que dá autossuficiência, a maior força que a pessoa tem é a vontade dela. Mas agora, há objetos que comandam os bobocas. Por isso que tem tanto totem, tabu, essas coisas todas, por causa disso, objeto sagrado, que é uma besteirada, né? Mas essas coisas existem. Gente, nós estamos aqui com o Jornal da Cognops, eles deixaram até alguns lá para a turma ver. A revista Consciência está completando 15 anos de publicação. Agora, a pontuação geral inclui um total de 548 trabalhos, escritos por 529 autores, incluindo 413 artigos e 137 relatos, entre outras coisas. A revista aqui, o Jornal da Cognops, está sobre a revista, as pontuações no período de 97 até 2011. Está falando também da primeira Jornada Internacional de Conscienciometrologia. O IBC realiza Encontro Internacional de Voluntários. Aquela evidência ao alcance de todos, é aquela evidência, teoria e prática do Rodrigo Menezes. Eles estão fazendo aqui um estudo do livro. Também tem a Associação dos Moradores do Bairro Cognops. Foi criada aí a AMAC, que é a Associação dos Moradores do Bairro Cognops. E existe também aqui uma série de anúncios de diversas coisas aqui da Cognops. Outra coisa também que eu tenho aqui o relatório da Comunicons, o que ela fez nos últimos meses, de janeiro a julho de 2012. As atividades organizacionais, os produtos Comunicons 2012, produtos da Comunicons em desenvolvimento, reestruturação financeira e os voluntários. Muito interessante aqui os dados todos que eles estão fazendo.
Agora, aqui nós podemos considerar que cada órgão do corpo humano seria seu próprio holossoma, como a medicina tradicional chinesa demonstra nos princípios do microcosmo e macrocosmo? Olha, isso tudo é um processo de consideração, mas o problema é o seguinte: o holossoma é o conjunto dos 4 veículos de manifestação e fim de papo. Isso é que a gente tem que olhar. Primeiramente, obrigada pelas elucidações dos verbetes com os quais tenho aprendido bastante. Tenho me questionado a respeito do item citado na Fatologia, página 7. A qualidade verbetológica ideal. Por gentileza, poderia aprofundar como tem buscado atingir tal condição? Eu acho que o processo de escrita verbetográfica, conforme a gente vai tendo mais experiência, essa condição idealizada, a gente vai um pouco abrindo mão. Você vê quando a coisa já está mais amadurecida, o trabalho já, vamos dizer, disse ao que veio, você já passou a mensagem, já há uma sustentação boa em termos de argumentação, em termos de fatos, parafatos, bibliografia e vivência principalmente. Aí eu acho que já é o caso de você submeter a equipe, porque aí as outras pessoas vão poder dar o seu parecer, fazer a sua revisão, e com isso você vai poder, inclusive, qualificar mais ainda o próprio verbete. Então isso ajuda a gente a sair daquela postura, daquela posição de achar que para escrever, seja lá o que for, mas aqui a gente vai focar mais na condição do verbete, tem que ser uma coisa muito avançada, super perfeita e assim por diante. Então a ideia que a gente quis chamar a atenção foi essa, e ela está também plasmada aqui na antagonismologia, na página 8, o último antagonismo, verbete suficiente e verbete ideal. Então acho que a gente tem que ficar nesse meio termo. Obviamente alguns verbetes vão estar mais próximos daquilo que seria considerado ideal, outros vão estar mais próximos dessa condição suficiente, que é aquela que já tem 51% de fatores positivos que a gente pode encaminhar. Isso tudo é para justamente a gente não ficar perdendo muito tempo em torno de uma ideia. Se o verbete ele requer mais maturação, que a gente coloca também essa ideia aqui também no antagonismo, temas exigindo vazão e temas exigindo maturação. Então, se é o caso de algum tema, alguma pesquisa, alguma vivência exigir mais pesquisa, mais maturação, deixa ela de lado e ao longo do tempo você vai amadurecendo, porque devem existir aquelas outras que já podem ser transmitidas, já podem ser compartilhadas com os compassageiros evolutivos, né, com todos nós. Pedro, pois não. Na página 7, a parafatologia, a 10ª linha de baixo para cima, e depois segue, né? As sincronicidades parapsíquicas tertulianas. Você podia aprofundar isso, por favor? Sim, é bem interessante quando você começa a estudar um tema, você de algum modo começa a evocar aquelas ideias, fazer aquelas interrelações, você entra no holopensênio dos autores que porventura escreveram sobre aquele assunto, de algum modo tem alguma correlação, e ao longo da escrita você vai percebendo que existem diversas formas de sincronicidade que elas acontecem. Mas aqui no caso eu estou citando mais aquelas que acontecem em loco, aqui quando nós estamos defendendo os verbetes. Eu lembro, posso dar 2 exemplos aqui, um quando a Cristiane estava defendendo o verbete sobre o holociclo, e lá na fatologia se não me engano na fatologia havia uma menção das visitas de alunos de escolas que muitas vezes vêm para o holociclo para poder conhecer os dicionários, conhecer a estrutura, conhecer a própria holoteca. E no momento em que ela estava defendendo, estava falando, comentando, explicando esse assunto, entrou por aquela porta lá uma turma de alunos, mais de 40, 50 alunos, com uma professora que veio trazendo justamente para poder mostrar para eles o que era a tertúlia. Então isso foi bem interessante, impactante, a gente vê que aquilo que a gente faz aqui, muitas vezes existe, muitas vezes não, né? Sempre existe uma contraparte extrafísica que está, de algum modo, interagindo. Um outro verbete que eu lembro que isso aconteceu, que eu estava defendendo aqui do pré-epicom, no final da tertúlia o Cristóvaldo apontou para uma pessoa da plateia que estava vindo aqui pela primeira vez e falou que ele era um exemplo de pré-epicom, que ele tinha que se mexer, que ele tinha que correr um pouco para poder trabalhar, para ele poder virar
um EPICOM, que ele tinha condições para poder trabalhar com isso nessa vida, mas que estava um pouquinho atrasado e assim por diante. Então, na hora que nós levantamos aqui uma questão, defendemos uma ideia, na hora que a gente vai trabalhar com essas VERPONs, há uma tendência disso reverberar intra e extrafisicamente, e muitas vezes os amparadores podem acessar aquelas pessoas que tenham uma conexão maior ou não, ou conosco, ou com as próprias ideias, principalmente a partir do online, né? A gente considerar hoje o papel da internet nisso, eu acho que isso extrapola ainda mais. Correto. E na página 8, Interaciologia, a primeira interação, a revisão pessoal, a chega multidimensional. Sim, dentro desse ciclo, uma das etapas que a gente fez questão de frisar é que depois que o verbete já está mais pronto, amadurecido, você já considera ele acabado, tem que haver essa etapa da própria revisão, que você vai ler como se fosse um verbete de outra pessoa, você vai criticar, você vai ver quais são as incoerências, imperfeições, revisões que precisam ser feitas, e muitas vezes é nesse momento, quando há uma calmia maior, você já não está tão preocupado em escrever o verbete, você já superou essa etapa, já tem mais essa tranquilidade, vem muitas vezes amparadores e promovem determinadas inspirações, determinadas ideias, para que você dê um chamativo a mais, um qualificativo a mais para aquela expressão, para aquele argumento, para aquela ideia, e assim a gente vê que a qualificação do próprio verbete ela começa a acontecer. Então, tirando essa condição da ansiedade, hoje de manhã foi falado um pouco disso, sobre os neoverbetógrafos que ainda erram muito, eu acho que uma forma da gente fazer a profilaxia desses erros é fazer essa revisão com calma. Depois que acabou, você lê e tenta, até certo ponto, matematizar o próprio verbete, ver quantos máximos tem, quantas expressões diferentes, qual a qualificação, ver a bibliografia com calma, enfim, ter um tempo para você poder fazer essa qualificação, porque aí eu vejo que os amparadores têm ambiente para eles poderem te inspirar algo mais avançado, mais diferente. Ok, obrigado. Pedro, na estrangeirismologia, por favor. A redução do gap teático intelectual. Eu vejo que uma das formas da gente caminhar nesse sentido de reduzir esse intervalo, esse fosso que existe, esse gap, entre aquilo que a gente já sabe e aquilo que a gente já pode colocar em prática, é justamente defendendo verbetes. As pessoas podem pensar, mas isso é um processo teórico, isso é um processo só intelectual, mas a gente sabe que na conscienciologia, se não houver energia, se não tiver algum nível de verbação, a coisa não se mantém, ela não se sustenta. Então, esse desafio, esse enfrentamento de ter não só a meta de escrever um verbete aqui e acolá de vez em quando, mas ter uma coisa um pouco mais encadeada, mais, vamos dizer assim, rotineira, habitual. Esse ciclo, essa decisão, essa premissa, ela impõe para a pessoa essa redução desse gap, porque ela vai começar a priorizar isso no cotidiano, necessariamente ela vai ter que abrir mão de outras atividades, ou pelo menos diminuir determinadas atividades que antes ocupavam ou tinham um peso maior na cotidianidade, e aí com isso ela consegue aurir benefícios, porque eu vejo que, pelo menos eu estou pensando assim, além da pessoa que vem aqui, ela está contribuindo para a própria enciclopédia, a gente lembra que existe uma meta grupal de 500 verbetógrafos, além dela estar inserida nesse processo grupal, ela é a que mais ganha em termos intelectuais, principalmente na condição de escrita de livros. Então essa ideia eu coloquei justamente na frase enfática para chamar a atenção, que pelo menos essa é a minha expectativa, e eu vejo que isso está acontecendo porque o desembaraço intelectual em termos de escrita, ele tende, pelo menos comigo, está acontecendo, ele está aumentando. Então quando eu começar a priorizar de modo mais, vamos dizer assim, constante a escrita de um livro do início ao fim, quando eu achar que esse é o momento de colocar isso mais em prática, por enquanto está numa prioridade mais secundária,
a tendência é que isso aconteça de modo mais rápido e com uma qualidade um pouco melhor em função dessa experiência que a gente está tendo. E aqui eu fiz questão de, na frase enfática, até fazer uma redundância proposital, quando eu falo a manutenção rotineira do ciclo autoverbetográfico promove desassédio mental somático capaz de abrir neocaminhos sinápticos fundamentais para a escrita da Megagescom. Abrir caminho já é todo caminho que você abre já é novo, mas eu estou chamando aqui neocaminhos justamente porque tem relação com o processo extrafísico, com o processo evolutivo, com o diferente, com o novo real, com aquele novo de fato, aquilo que ainda nessa vida, nessa condição intrafísica que a gente se encontra, a gente ainda não pôde exercer, ainda não conseguiu efetivar de fato. Pedro, por exemplo, hoje é o 34º verbete seu, né? Então as temáticas foram diferentes. Nesse caso, por exemplo, você já escreveu 34 verbetes. Você teve que correr atrás, buscar coisas, ou você já dominava esses assuntos? Tem de tudo. Vejo que tem verbetes que são, por exemplo, o último verbete que eu escrevi foi sinergismo, tenepse e epicentrismo. Eu já tinha um artigo sobre ele. Então ali já é muito mais fácil, já tenho vivência. A preparação da defesa, por exemplo, ela é um pouco mais tranquila. Existem aqueles assuntos que eu, muitas vezes, não tenho muita intimidade. Então, vou te dar um exemplo. Um dos verbetes que eu mais amadureci para poder chegar aqui e defender foi aquele realidade autológica, não sei se você lembra. Que essa ideia, que é? É uma expressão, uma realidade qualquer que ela se apresenta e ela mesma se explica, ela é lógica por ela mesma, ela é coerente, autocoerente e assim por diante. Então, quando eu comecei, eu encontrei essa expressão, esse paradoxo semântico, na realidade, lendo uma enciclopédia. E esse paradoxo, ele é muito afeito, ele é muito relacionado, ele é muito atinente ao processo da matemática e ao processo do próprio idioma. Então eu fui buscando, ao longo do tempo, colher expressões que pudessem traduzir essa ideia. E aí um belo dia eu achei que já estava na hora de encarar de fato, ou seja, terminar o verbete. Eu tive a oportunidade de ir para o Lociclo, e lá simplesmente a coisa defasou. Lá é como se houvesse assim uma extrapolação mesmo mental somática, e eu pude fazer correlações com a conscienciologia que, em primeira instância, no primeiro momento, eu não estava querendo, ou pelo menos não tinha pensado em fazer aquela extrapolação. E aí que eu pude pensar que, por exemplo, uma pessoa, um serenão, por exemplo, ele é de fato um serenão em função da condição intraconsciencial dele, do nível de maturidade que ele apresenta. Então ele pode ser um exemplo disso. A hora que coincide, por exemplo, o nome do amparador Hércules, e ele é de fato uma personalidade com uma potência energética muito acima da média. Então isso também poderia ilustrar esse conceito que nós retiramos lá do idioma. Enfim, então existem verbetes que eu acho que precisa mais desse amadurecimento. O que muitas vezes falta para nós é coragem de encarar esses assuntos que a gente vai ter que enveredar pelo autodidatismo de fato. Então, o nível, por exemplo, às vezes de teática e verbação, ele vai ser menor, mas eu acho que o ganho que se tem com a discussão, com o debate, com o levantamento de questões, ele é superior a isso, sem contar no ganho que a própria pessoa tem em termos de cognição. Ela começa a ficar mais preparada para caminhar em diferentes áreas do conhecimento, pelo menos há uma preparação nesse sentido. Então, de verbetes a verbete, eu acho que existe essa variação em termos de maturação, em termos de mesmo de vivência. Para encerrar, mais um. Tem um negócio aqui que eu acho que é bom você responder. Qual dicionário da língua portuguesa o professor me indica? Ontem na tertúlia foi comentado sobre o dicionário da língua portuguesa, utilizados em pesquisa com vista à construção dos verbetes, mas não deu para entender. Eu não lembro qual foi comentado, mas eu sugiro o WISE. Acho que o WISE é o mais completo em todos os sentidos, em termos de sinônimos, de etimologia, da própria definição. É o que é o mais corriqueiramente utilizado, acho que pela maioria de nós aqui. Agora, se a pessoa puder ter aí algumas centenas, sempre sem ajuda, dúvida, de dicionários especializados. Santos Azevedo. Lembre-se que nós temos mais de 6.000 lá embaixo. É. Qualquer coisa, só falar com a Cristiana.
Em parafatologia, página 7, segunda e terceira linhas, poderia ampliar as oportunidades adredemente criadas para experimentação de neossinais parapsíquicos, autossinaléticologia. Sim, eu vejo que no desenvolvimento parapsíquico, muitas vezes, quando nós estamos buscando mapear o processo da sinalética, há uma tendência da gente registrar na hora que elas acontecem. Então, você está num contexto, de repente houve um sinal parapsíquico, e você procura juntar as pontas, anotar quem estava naquele contexto, o que deve ser, se é de amparador, se é de assediador e assim por diante. Mas com os verbetes eu comecei a perceber que você tendo um ambiente, você tendo um horário, você estando com o holopensene, dentro de um holopensene ideativo, você está pensando, refletindo sobre aquela ideia, aquela proposta de verbete, você começa a predispor a ocorrência de sinaléticas, principalmente sinaléticas mentais somáticas. Então inverte um pouco a condição e você começa a qualificar mais o desenvolvimento da sinalética. Aí vem outras dificuldades, outras questões, que é saber quem que deu aquela inspiração, que tipo de amparador que foi, por que foi, e se você conseguiu de fato abarcar a totalidade daquela ideia. Então, acho que tudo depende da auto-organização, de ter realmente ambiente propício e predisposição para poder usufruir e se predispor a isso. E o segredo, eu vejo, é a saturação. Você tem que ter uma espécie de repetição no seu cotidiano para você poder desfrutar disso. Na parafatologia, quinta e sexta linhas, os treinamentos semanais para a vivência futura do irrompimento paracerebral. Isso, a gente começa essa ideia um pouco antes, que tem a ver com aquilo que eu estava falando, que é a saturação intelectual neoideativa, visando a soltura mental somática, e esses treinamentos semanais, que é justamente isso. Então, esse treinamento, essa predisposição, se a gente conseguir se organizar a ter um hábito, uma rotina intelectual, visando as outras pessoas, quer dizer, visando atares, visando a apresentação de verbetes, visando a publicação de livros, tudo isso tende a concorrer para que os amparadores possam ajudar e, vamos dizer assim, potencializar essa condição. Então, o irrompimento paracerebral é funcionar aqui como se fosse, de fato, uma consciência lúcida, né? Hoje de manhã também foi falado um pouco sobre isso. E existe aí um longo trajeto a ser percorrido. O Sr. Valdo estava comentando um pouco, só para pegar o gancho, que hoje o Zéfiro já transborda para a condição do próprio Valdo. Quer dizer, a consciência, que tem identidade extra, ela já começa a aparecer muito mais na vida da consinha, aqui no caso do professor Valdo. Então eu vejo que isso já está lá na frente. Se nós pudermos caminhar nesse sentido, e tudo começa pelo processo mental somático, o parapsiquismo intelectual, eu vejo que há a tendência da gente poder vivenciar isso em algum momento ou em alguma vida. Agora, na oitava linha, logo em seguida, o elastecer neoideativo predispondo à vivência da extrapolacionismologia. É exatamente essa mesma ideia. Então, se não houver nenhum tipo de ansiedade, porque muitas vezes quando a gente começa a trabalhar com ideias muito interessantes, muito instigantes, muito transcendentes, isso pode acabar pegando o processo emocional e a pessoa querer terminar logo, querer, vamos dizer, apresentar logo o verbete. Então, se há essa acalmia, essa tendência para a pessoa amadurecer a própria ideia, ela pode começar a ter esses benefícios de extrapolações mentais somáticas, que era o que a gente estava comentando aqui anteriormente. Como o senhor faz para escolher seus temas de verbete? Pergunto isso porque acho difícil a escolha do tema e se realmente será interassistencial. Eu vejo que no início você tem que olhar para aquilo que você tem alguma experiência, aquela mensagem, aquela ocorrência que teve na sua vida que você pode compartilhar com as outras pessoas. Se você não souber, veja uma dificuldade que você tenha, procure superar essa dificuldade, ou pelo menos se enfronhar para tentar superar, e aí você vai começar a ter uma série de ideias, os amparadores vão te ajudar, essas vivências na prática, elas vão poder justamente servir de embasamento para que você possa compartilhar com as outras pessoas. Então essa condição de não ter ideias, eu acho que na realidade é uma fuga, porque todos nós temos muitas possibilidades de ocorrências que a gente possa
compartilhar com as pessoas. Até a própria opinião sobre uma realidade humana, isso é possível. Eu lembro que existe um verbete que se chama chão, por exemplo. Então você pode trazer a sua visão, a sua opinião, a sua omnicorrelação, que a gente cita aí também, ou seja, olhar aquela realidade, seja humana, seja extrafísica, seja o que for, evolutiva, sob diversos ângulos. Isso já ajuda a abrir a nossa cabeça, abrir a cabeça das pessoas que estão te ouvindo. Então eu acho que é mais o caso de pegar um assunto e ir até o final. Isso vai te ajudar. Agora, tem coincidências incríveis, né? Eu olhei aqui, essa senhora tem 59 anos, está escrito 59, eu olhei o 59. Olhei para ela, 12,59. Aí eu olhei para cá, está 12,59. Vou olhar, é 59% de umidade relativa do ar aqui dentro. Não, essa está demais, chega. Agora aqui. Em Parafatologia, página 7, quinta e sexta linha, de cima para baixo. Os treinamentos semanais para a vivência futura do irrompimento paracerebral. Gostaria que explicasse com destaque para o irrompimento paracerebral. É outra pessoa, não tem nada a ver. Existe um verbete para isso, se quiser aprofundar com esse título, e a ideia basicamente é nós, de algum modo, ajudarmos ou propiciarmos ou termos condições para que o nosso paracérebro, ou seja, a nossa manifestação extrafísica, possa predominar na nossa manifestação intrafísica. Então eu coloco aí, acho que na pensinologia, esse processo de escrever verbetes, se a gente faz a conjugação com a condição da TENEPS, há uma tendência da gente evocar mais a nossa vivência extrafísica, a nossa paraprocedência. Por quê? Querendo ou não, ao elaborarmos a nossa PROEX, nós tivemos como embasamento, como plataforma, os nossos trafores, a nossa vivência. Então, nós viemos aqui trabalhar com ideias com as quais nós tenhamos algum tipo de experiência. Então, se a gente insiste nisso, se a gente começa a querer colocar isso no papel, a querer ver como isso se dá de modo mais didático, necessariamente você está evocando o seu paracérebro para ele se pronunciar na intrafisicalidade. Então isso, de modo assim profissional, eu vejo que é a condição da semiconsciencialidade. Aí sim, a consciência intrafísica, aqui utilizando um corpo, ela começa a ter um grau de desenvoltura com as dimensões em que isso vai se processar na prática. Mas nós podemos ter lampejos disso ao acessarmos ideias, pontos, informações com as quais a gente teve contato antes de ressomar. E a verbetografia que eu vejo é um treinamento para isso, porque nós estamos lidando com informações mais avançadas dentro de um contexto multidimensional também avançado. Pedro. Em efeitologia, página 8, o efeito max-proexológico oriundo da defesa verbetográfica. Também gostaria que ampliasse isso. Então, o efeito max-proexológico é porque justamente nós estamos inseridos num processo grupal, numa PROEX que é de grupo. Então, na hora que eu, ou qualquer pessoa que vem aqui, defende determinadas ideias, isso vai tendo um padrão. A gente chama atenção para isso também em algum momento na polarização. Então você começa a, dependendo dos assuntos que você traz, você começa a despertar interesse de outros intermissivistas, intra e extrafísicos, e isso começa a formar um grupo que pode trocar informações. Um colégio, por exemplo, visível e um colégio invisível. Então eu lembro aqui que o professor Valdo, uma vez numa tertúlia aqui do Otto Mendonça, falou que eu e ele e outras pessoas, ele listou várias pessoas, a gente precisava trocar mais figurinhas. Então é exatamente por isso, porque o assunto, o tema do verbete, no nosso caso que a gente está dando o exemplo aqui do processo da linguagem, muitas vezes ele consegue amarrar essas personalidades em função, obviamente, do próprio passado. Então, na hora que a gente pode se reunir, trocar ideias, há uma tendência disso potencializar. No caso, eles potencializam a minha vivência proexológica e eu ajudo também a qualificar a vivência deles, e muitas vezes em conjunto a gente vai poder ajudar outras pessoas com aquelas ideias que a gente esteja defendendo. E assim é com todas as pessoas. Principalmente eu vejo quando já há uma produção verbetográfica maior. Sem contar, obviamente, em termos de livro, por exemplo, quando a pessoa escreve um livro, aí sim ela está, de fato, vincando
a personalidade dela, ou linkando, ou unindo a personalidade dela com aquele assunto. E aí vão aparecer as pessoas do público-alvo que ela pode assistir, porque ela tem experiência naquele assunto para poder ajudar aquelas outras pessoas. Então eu vejo que essa condição da relação dos verbetes, ou seja, das verpons, com a PROEX, com o processo assistencial, isso é muito sério. Pedro, Pois não. você pode voltar a uma coisa que você tinha falado na sua última fala, na explanação. Você falou que seria interessante conjugar a TENEPS e com a feitura dos verbetes. Você pode falar mais sobre isso? Como seria essa conjugação efetiva? Qual seria Só para aproveitar a ideia, isso aí está na antepenúltima linha da pensinologia, né? O binômio TENEPS e verbetografia predispondo o acesso mais profundo e constante ao holopensene da paraprocedência pessoal. Eu vejo que isso acaba acontecendo de modo espontâneo, pelo menos o amparador da TENEPS é que muitas vezes tem essa visão de conjunto para poder fazer essa inspiração. Mas veja, se você está uma semana, um tempo, um período, 15 dias, um mês, com algum tema de pesquisa, você está ali fazendo uma saturação mental, querendo abordar esse assunto e transformá-lo num verbete, num processo de escrita. Muitas vezes, dependendo das consciências que são atendidas na TENEPS, posteriormente ao trabalho, às vezes o próprio amparador de TENEPS, ele te dá alguma ideia, alguma inspiração. Eu comecei a reparar nisso, por exemplo, quando, depois de uma sessão da TENEPS, me veio a ideia de escrever o verbete Tesaurus cerebral. E na época eu estava muito encucado com a condição dos dicionários cerebrais, com a neurolexicologia e assim por diante. Então você veja, é uma ideia que ajuda a compreender mais isso, a totalidade desses dicionários cerebrais que nós temos e a qualidade que existe nesse processo. Então eu comecei a reparar que não tem como nós separarmos muito, compartimentalizarmos muito a nossa manifestação. Se aquilo está no seu holopensene, a tendência disso é acabar ricocheteando em outras áreas. Então, o cuidado que eu acho que a gente tem que ter é para não deixar de fazer aquilo que tem que ser feito. Então, por exemplo, no caso da TENEPS, existe o trabalho dela, mas no final isso pode acabar acontecendo. No meu trabalho profissional também, muitas vezes eu estou lá e lá eu consigo fazer algumas ligações, algumas associações de ideias, algumas analogias. Mas existe o trabalho prioritário daquela condição, da profissão e assim por diante. Mas pouco a pouco eu vejo que, no caso a Verpon, ela tende a ir se espraiando para as outras áreas de manifestação e que é o ideal para a gente justamente ter um nível de cosmovisão um pouco maior do que a gente vinha tendo com essa tendência da gente ser muito compartimentalizado na nossa manifestação. Também a teática, né? Também isso aí entra sem dúvida. Tá, muito obrigada. Enfatologia, página 6, quarta linha. Poderia comentar a listagem pessoal de temas verbetáveis? Já tenho uma listagem dessa no meu notebook. E uma das minhas metas nos próximos 5 anos é escrever verbetes conscienciológicos. Antes disso, pretendo fazer o curso Verbetografia EAD. Ensino à distância. Exatamente, esse é o caminho. Eu acho que você tem que, dessa listagem, ver quais são aqueles assuntos que você tem mais experiência, para você poder começar com eles. Porque quando você vem e apresenta, isso te dá força para você pegar o outro assunto da listagem. Isso aqui é o Murilo, que escreve todo dia. Sim. Ele já escreve todo dia. Só conjuminar agora as coisas. Então, pega esse assunto, porque eu não tenho tanta experiência, inclusive o pessoal da verbetografia, por favor, pode me ajudar, ficar à vontade. Mas eu já ajudei algumas pessoas que queriam escrever verbetes que são totalmente, vamos dizer, transcendentes, avançados, mateológicos, e aí acho que fica difícil. Você e a Adriana estão chegando a 40 verbetes. Isso não é nada. Não é nada. Eu escrevi mais de 2.000. Eu escrevi mais de 2.000. Eu fico imaginando a sua cabeça. Então, o que é que você está esperando? Agora aqui, em Parafatologia, página 7, quarta linha. Poderia abordar a TENEPS enquanto fonte inspiradora de neoverpons? Sim, eu vejo que, como a gente estava comentando, as vivências tenepsológicas, elas não podem ser
dissociadas da nossa prática intelectual. Então, muitas vezes, o amparador da TENEPS, ele sabe que nós estamos, às vezes, buscando ou uma expressão, ou um argumento, ou uma ideia. Agora mesmo, essa semana, eu estou enrolado, vamos dizer assim, com um verbete que envolve a história que eu estou querendo escrever, que é mais ou menos a ideia, comentei aqui, que é crescendo escriba neoverbetógrafo, porque acho que a gente já mexeu com isso no passado e hoje a gente está podendo aqui passar essa ideia. Então, eu estou fazendo a fundamentação desse verbete e justamente na TENEPS me veio uma ideia que eu pude depois pesquisar na internet e a partir da pesquisa eu consegui chegar num conceito que é justamente dos iluministas, que é o conceito de consiliência. Os iluministas achavam, em função lá da época, de tudo que envolvia o contexto histórico, que a ciência poderia explicar tudo. Então, eles tinham a pretensão de que houvesse uma unidade do conhecimento e fizeram a síntese dessa ideia, desse conceito, justamente nessa palavra que é a consiliência. Depois isso se perdeu, os próprios dicionários não trouxeram mais essa ideia, e aí um biólogo americano, no século passado, retomou isso e começou a defender justamente a condição da interdisciplinologia, multidisciplinaridade e assim por diante. Por quê? Ele defende que, em função do século XIX e século XX, por causa do paradigma muito reducionista, hoje a superespecialização impede que a pessoa tenha justamente aquela visão de conjunto da ciência como um todo. Então ele fala que é muito comum você encontrar físicos que não sabem nada do que é, por exemplo, um gene, e biólogos que acham que a teoria das cordas tem a ver com violino e assim por diante. Então esse conceito de você ter a unidade do conhecimento, e ele ainda critica mais, eu estava olhando, que na Academia Americana de Ciências, é interessante, são 2.000 membros, e eles têm um broche na lapela que é uma roseta. E nessa roseta eles colocaram simbolicamente no centro um pedaço de ouro, e o processo da púrpura em volta da rosa como sendo o símbolo da filosofia natural. Então ele critica justamente isso, que a ciência hoje, em função da profissão, ela está muito mais de olho no ouro, quer dizer, no processo da sustentação, no processo financeiro, e esqueceu do processo do conhecimento. Estão fazendo fã-clube, colocando coisinha no peito. Então eu vejo que a gente procura, justamente a gente deve procurar não perder essa cosmovisão, que é o que a gente fala aqui praticamente todo dia. Né? Ciclologia, página 8, segunda linha. Poderia relatar o ciclo paradoxal, verponologia, retrocogniciologia, neocogniciologia. Deixa eu só achar aqui. Sim. Então, a verponologia é um processo avançado, é um processo de ponto. Então, no caso, a pessoa vem aqui, ela vai apresentar algo que é novo, que é original. Só que a tendência para ela conseguir ter êxito nisso, com percentual variável, ela tem que recordar de modo ou ostensivo ou mais impressivo o background dela, seja o background intermissivo ou o processo mesmo de retrocenda, daquilo que ela já vem mexendo no passado. E a junção desses dois, ou seja, quando você começa a mexer com um assunto novo e você evoca as suas percepções, as suas manifestações, as suas experiências do passado, isso tende a gerar um produto novo, é um novo conhecimento. Então essa equação eu vejo que ela é muito salutar. As consciências da baratrosfera, incluindo o infernão, não volitam porque não podem ou porque não querem. Não, é porque não conseguem. É o processo de vontade errada, né? O problema todo é esse. Em relaxamento de olhos fechados, imagens aparecem com muita nitidez, como se estivesse vendo através de uma janela. Podem ser cenas de lugares antigos, em preto e branco ou cores, com pessoas caminhando, conversando, etc. Mas não sou apenas observador, ou apenas observadores passivos, e não escuto o que falam. Outras vezes vejo hieróglifos escritos em pedras planas. Também há situações em que é possível enxergar o ambiente de olhos fechados, mas ele muda um pouco a sua aparência original. O que é isso? Pode um problema de ordem médica ou outra coisa? O senhor poderia me esclarecer mais sobre o assunto? Seria bom você ler no livro Projeciologia, o verbete lá, um capítulo, um tópico, que fala sobre hipnagogia.
Isso vai explicar alguma coisa para você. Ao verbetógrafo, acabei de concluir o curso SCP-1 em São Roque e me inscrevi no curso de Verbetografia Online. O que o senhor recomenda para um novato, já que tem bastante experiência? Eu acho que você está no caminho certo. Lá nesse curso, ele é muito completo. Você vai ter muitas informações que vão poder te ajudar e praticamente no final do curso a tendência é o seu verbete estar pronto. Então você tem que ter, na realidade, uma ideia e fazer dessa ideia uma definição, ou seja, colocar no papel e trazer, né, mandar para cá, para esse título ser aprovado, e aí você já vai estar dentro de uma forma, vamos chamar assim, dentro de um processo que naturalmente vai te ajudar a sair do outro lado. Gente, vocês devem aproveitar o homem aí, ó. Ele e ela, eles entendem mais de verbete do que eu. Aham. Esses dois. Sem dúvida. Precisa aproveitar enquanto está aí, está trabalhando com isso. Isso é muito sério. Outro dia o senhor falou sobre os infiltrados. Qual a natureza e papel deles? Eles sabem que são ou são simplesmente controlados de longe. O senhor já viu falar dos ocultos? Sim. Seriam diferentes dos infiltrados? O que são eles, na sua natureza e papel? Não, ó, você não confunde as coisas, não. Existe gente assediadora, existe sabotadores, existe espiões, existe gente camuflada, existe gente anônima. Infiltrado que nós estamos falando é quando ele é cosmoético. Ele entra num lugar calado, quieto, para trabalhar ali do ponto de vista de assistência. É outra coisa. No verbete do DAC, página 27, na conclusão, poderia esmiuçar a parapsicosferologia. A parapsicosferologia é o estudo de todo tipo de parapsicosfera. Pode ser da pessoa, de um objeto, de um ambiente, um local. E isso é que é. Essa ciência que estuda isso vai estudar toda a energia que está ali naquele holopensene especial. Então, por exemplo, o que interessa mais para nós é ver a parapsicosfera das pessoas. Isso é que interessa mais, porque você aí vai ver, fazer uma análise, uma anamnese, uma semiologia da pessoa instantaneamente. Agora, em segundo lugar, a coisa mais séria é fazer dos ambientes. Você chegar no local e sentir o nível daquele ambiente. Isso é do holopensene do lugar, é a atmosfera, o ambiente. Agora, outra coisa é a psicometria. Uma psicometria, por exemplo, você vai fazer do objeto. Isso também é o estudo da parapsicosferologia. Agora, ó, tudo isso está dentro de um processo que a gente chama holosferologia, que é o estudo do processo da energia do ponto de vista da esfera, da própria existência das coisas. Tanto existência de natureza morta, como também de consciência de coisa viva. Esta noite tive uma projeção na qual eu fazia tares em inglês. Pergunto, quanto maior o poliglotismo da consciência, maior a sua possibilidade de assistência? É lógico, porque é maior a capacidade da pessoa se comunicar. Quanto mais ela conhece idiomas, maior é a extensão, a expansão, a profundidade da comunicabilidade dessa pessoa, tendo em vista as diferentes línguas e idiomas que existem em toda parte. De modo que também é importante para enriquecer a telepatia da pessoa. Eu entrego, então, de volta aí para vocês o professor Pedro, tá certo? Quem é que está com o microfone? Pedro, aqui no ar. Aqui no ar. Pode falar. Esse verbete que você fez, eu achei assim, bem ligado a esse do dicionário. Inclusive, tem uma frase do dicionário, não sei se você tem aí em mãos. É a premissa, a última frase da premissa. Rearrumemos os holopensenes. E isso daí, pelo que eu estou percebendo, tem tudo a ver com o verbete, né? Porque à medida que a pessoa vai escrevendo os verbetes, ela vai fazendo essa alteração do holopensene. Exatamente, ela tem que instalar um novo holopensene, né? Se ela não tem o hábito, principalmente, né, de já escrever, já ter essa predisposição, ela vai, na realidade, reformar, vamos chamar assim, o holopensene pessoal e, principalmente, da onde ela escreve, se for em casa, no escritório. A gente colocou aí essa ideia também que você está chamando a atenção, acho que na estrangeirismologia,
A segunda linha, a preparação do escritório pessoal visando a constituição do parafisiopódio, né? Então, aquele local que você consegue compreender, conceber e receber insights, informações e achegas dos amparadores. Então, para isso, tem que ter essa saturação energética, né? A atmosfera ali daquele ambiente tem que estar predisposta para isso. Tá ok. Agora, aqui na tecnologia, você citou várias técnicas, né? E, além dessas técnicas, você veria alguma outra que seria, assim, bem pontual para esse caso específico? Nesse caso específico, eu vejo que a pessoa não desistir, ela não deixar para depois, ela tentar sair do outro lado, que significa sentar aqui, né? Ela tem que, a partir da ideia, da concepção, ela tem que colocar como meta a finalização daquele verbete. Porque senão qualquer dificuldade, qualquer revés que aconteça, a tendência da pessoa é procrastinar, ela deixar, ela ser engolida pelo próprio holopensene. Então tem que ter uma motivação sincera para fazer essa manutenção. A maior técnica que eu posso dar, que é o que eu estou procurando fazer, ainda não com, talvez aparenta ser, mas não é com tanta desenvoltura ou facilidade assim, é essa de você emendar um verbete no outro. Essa de você ter num determinado verbete a fonte de outros verbetes. Como o verbete ele é um processo mais sintético, que é no sentido de ser poucas páginas, ali transbordam ideias para outros verbetes. Então, muitos verbetes, a própria Adriana já falou muito isso, muitos verbetes que a gente escreve, dali você tem ideia para fazer aquele outro verbete. Então, nesse processo, quando você está mais envolvido, né, na escrita, já tem esse compromisso maior, eu vejo que essa é a principal forma de você superar esse gargalo, que é o que a gente vai procurar usar também na condição do próprio livro. Então, você já tem esse holopensene, já fez esse desassédio, já tem, assim, sinapses mais especializadas, e aí isso te dá uma tranquilidade maior para você poder encarar um compromisso mais sério no sentido de extensão e até profundidade, dependendo do caso. É isso que você coloca aqui na frase enfática, né? Isso, você exatamente. termina com essa síntese de todo o processo. Essa é a principal técnica que eu procuro fazer. Você quer um exemplo? Muitas vezes a pessoa recebe a revisão da equipe de revisão dos verbetes e ela demora, por exemplo, em fazer essa revisão. Demora, às vezes, uma semana, demora 15 dias, aí ela perdeu o timing daquele verbete. Então, o ideal é que a pessoa, né, todos nós, sejamos mais céleres, mais rápidos, mais proativos nesse sentido, porque existem outros verbetes que precisam ser feitos. Então, se a gente estanca naquele, a tendência da gente é sair desse ciclo e perder a onda, perder o bonde, perder aquela motivação, aquela energia que havia quando a gente começou a escrever e entregou o próprio verbete, né? Pedro, aqui no ar, você poderia falar um pouco sobre a sua rotina verbetográfica? Como é que é? Você escreve todo dia? Quantas horas? Que pela sua produtividade, a qualidade da produção, você deve ter já uma espécie de rotina. Você pode compartilhar isso com a gente? Eu não sou aquela pessoa que tem ainda a possibilidade de eu te responder assim, não, eu tenho tantas horas de tais horas em tais dias. A questão toda é a seguinte, todo o tempo livre que eu tenho, se eu puder, eu já tenho aonde drenar esse tempo, no sentido de aonde eu vou empregar esse tempo em termos de verbetes. Então, o que eu procuro fazer é escrever todo dia. Essa escrita ela é variada, por quê? Porque muitas vezes eu não consigo estar no meu escritório, na minha casa, para poder escrever, ou no holociclo, que é onde eu tenho também procurado ficar mais. Mas eu sempre estou ligado, então eu sempre ando, por exemplo, com um papel, mesmo que na tertúlia muitas vezes eu procuro aproveitar para poder aproveitar esse holopensene para poder fazer essas achegas que eu comentei. Então, o verbete, como ele é, vamos dizer assim, complexo, existe aquela linha dorsal, né? Aquele eixo dorsal, aquela espinha dorsal mais crítica. Depois que você passa desse gargalo, você vai fazer, na realidade, mais achegas. Isso eu posso fazer em diversos momentos. Então, eu procuro fazer assim eu fico de olho para ver em que momento o verbete está.
enquanto eu não passei desse momento que eu estou chamando desse gargalo da espinha dorsal, nesses momentos que eu tenho livre é que eu procuro me dedicar a isso. Então é no holociclo, é em casa, é mais eu com o computador. Depois, aí a qualificação, a finalização, ele às vezes vai acontecendo ao longo do meu dia a dia. Então, como eu comentei, às vezes eu terminei de atender uma pessoa, estou com aquela ideia na cabeça, eu tiro o papel do bolso e eu escrevo muitas vezes um sinergismo, ou um argumento, ou uma expressão, para poder fazer esse fechamento. Então, em termos assim de rotina, o que eu vejo se há uma possibilidade de tempo livre, você sentar e tentar fazer e não desligar daquele verbete. Eu não sei se eu te respondi, mas eu, por exemplo, hoje, para tentar deixar mais claro, eu tenho 2 períodos livres em termos de trabalho. Eu tenho a terça à tarde e a quarta-feira de manhã. Então, é nesse momento que eu procuro fazer essa congregação. E, além disso, eu quando tenho a possibilidade, se, por exemplo, a semana não é muito atribulada, se eu não vou dar plantão nessa semana ou nesse final de semana, aí eu uso aquela ideia do TGV. Eu acordo mais cedo, normalmente 4h30 da manhã, escrevo, vou para a TENET, depois eu tenho, se eu não vou trabalhar, por exemplo, se é quarta de manhã, aí eu consigo ter um tempo maior. E além disso, desses 2 períodos e da madrugada, os finais de semana que a gente não está dando curso, que está mais ou menos livre, principalmente o sábado à tarde, é que eu tenho mais voltado para isso. Apesar de que sábado à tarde eu já, há cerca de quase 2 meses, eu já venho procurando me dedicar junto com uma colega à escrita de um livro, na realidade a tradução de um livro de uma personalidade do século XIX, do Littré, e a gente fez essa tradução, a gente está revisando a tradução agora, que parece fácil, mas talvez uma das atividades mentais somáticas mais complexas, que além da tradução você tem que ver se aquilo naquele idioma é palatável, é deglutível, é entendível, fica funcional, vamos dizer assim. Então, você às vezes trabalha 4 horas para fazer 2 páginas de revisão, e aí você vê a exigência que se tem de um dicionário cerebral melhor, que eu não considero ainda o meu, em função do poliglotismo. Você tem que ter uma elasticidade para você poder ser fiel àquela ideia da pessoa e, ao mesmo tempo, poder transformar, traduzir isso em palavras do nosso idioma. Então, eu tendo a funcionar, não sei se eu sou um exemplo, mas eu tendo a funcionar bem pegando várias áreas. Então, há uma tendência das coisas não aparecerem tão rápido, mas eu me sinto melhor, eu produzo melhor fazendo essas atividades. Então, por isso que eu comentei, às vezes tem um verbete que está mais à frente, mas tem vários outros que eu estou, de um modo ou outro, já alimentando para que eles possam, em algum momento, chegar nessa condição que eu chamei aqui do verbetear, né? Aquele que de fato é a bola da vez. Então, por isso que eu digo, não sei se eu sou muito exemplo. Outra coisa, tem outras tarefas também mentais somáticas que eu tenho que fazer, eu sei. Além do próprio livro pessoal, existem artigos que eu estou devendo, estou procurando acabar essa atividade que eu estava falando antes do sábado à tarde para poder pegar esses artigos. Existe o capítulo do livro TENET, que eu consegui também entregar recentemente, mas agora tem que fazer a revisão. Enfim, existem várias demandas intelectuais que todos nós temos, mas eu procurei elencar o processo dos verbetes como sendo a primeira prioridade, porque senão há uma tendência de eu acabar fazendo várias coisas e elas não aparecem. Então isso me ajuda a ter motivação, ideias e desassédio para poder justamente qualificar essas outras. Eu acho que você é exemplo, sim, Pedro. Obrigada. Com certeza você e a Adriana são um exemplo. Eu acho pelo ritmo e pela qualidade, porque eu também escrevo verbete e reviso, né? E eu sei que não é fácil produzir um bom verbete, com bastante pesquisa, com ideias novas que você traz, expressões, termos, enfim, seus temas são bem avançadinhos, como diz o professor Walter. Então, eu realmente acho que você tem uma produtividade, uma qualidade muito intensa e eu acho que isso já constitui uma espécie, vamos dizer assim, de rotina, mesmo que não seja tão organizado, não, você sem já dúvida, tem não estou aqui um ritmo, com né? falsa modéstia, mas o que eu estou querendo dizer é que se eu fosse mais organizado, eu tivesse mais tempo, isso de fato seria mais... Seus plantões é que não te ajudam.
Com certeza. Você Eu chega já lá, brinquei, eu já Mas falei é uma que... coisa positiva, ele não pode deixar isso. Não, já combinei a Cris também, eu vou parar de trabalhar, ela vai sustentar tudo. Ih, Eu vou... é uma boa ideia. Eu combinei com ela. Muito Eu tô bom, brincando. obrigada. Quando isso chegar, porque você sabe, Eliane. Estroina. Ele está candidato a Estroina. Exatamente. Mas, Nós Eliana, estamos inclusive perdidos. você tem um verbete que fala um pouco sobre isso, né? Eu acho muito importante a gente ter. Desambição, carreirismo. Exatamente, desambição Ele deve estar carreirista. conversando muito com o Arlindário. Processo da máfia. Dar o golpe. Mas o que eu acho importante, pelo menos eu me preocupo com isso, é quando eu tiver mais tempo, eu conseguir aproveitar esse tempo em termos, de fato, em termos intelectuais, em termos produtivos. Agora, Porque eu vejo que às vezes a importante pessoa é a tem sua tempo e ela idade. não produz. A sua idade. Porque com o passar do tempo, você vai a saber esperança administrar é essa. melhor o tempo e o que você faz. Aí você rende muito mais. É porque eu vejo que às vezes a pessoa aposenta e ela Você rende dos menos táticos, do que igual ela... eu, que vai escrever um livro numa tarde. Não, quem dera. vai chegar A lá. esperança é a última que dê soma, mas eu acho Vai que... chegar lá, vai chegar. Vai. Cada Vamos computação trabalhar. de dados. Muito bom. Pedro, podia falar um pouco mais da espinha dorsal que você vê? Eu entendo que seria definição, sinonímia, antonímia e fatologia. É isso mesmo? Não, Como é que é tudo? a argumentação, eu vejo. É você ver qual é o mote do verbete. Para que você vai escrever esse verbete? Que ele, né? Ele veio para quê? Qual é o recado do verbete? Isso, normalmente, pelo menos para mim, vem através da argumentação. Então, se eu consigo desenvolver a ideia, aí muitas vezes depois eu vou ver qual é a síntese dessa ideia para eu colocar no título, aí a especialidade, a definição e assim por diante. Mas você tem que ter o bojo, né? Você tem que ter assim o que vem por trás daquela informação, daquela ideia. E aí entra o nível de teática, verbação, leitura e assim sucessivamente. Entende? Então, é isso que eu procuro, por exemplo, esse verbete que eu falei do escriba, a condição toda é você saber embasar. A ideia é boa, tem lógica, já foi comentado. Mas como é que embasa? Então, eu estou tentando ver nos grandes movimentos intelectuais aí da história, nos principais, inclusive nas civilizações principais, quais eram as personalidades que mexeram mais com escrita ou processo intelectual, fazer uma síntese. Obviamente, a gente não vai conseguir abarcar tudo, você tem que ter essa lucidez, essa consciência também, não adianta querer abraçar tudo, senão o verbete vai ficar enorme, vai ficar, às vezes, prolixo. Então, você tem que ver se isso vai resolver, porque, às vezes, pelo menos, eu tento, eu vejo que não ficou bom, paciência, eu vou aproveitar essa ideia de uma outra forma. Então, é uma espécie de evocação, né? Porque você vai evocar essas consciências que têm autoridade moral nisso, até porque a pessoa escrever o verbete pode ser fácil, mas ela defender que é o grande desafio, né? Ela ser convincente, esse né? é um problema. Eu já vi, até na semana passada, uma pessoa me falou, eu tenho o verbete pronto, mas eu tenho medo de defender. Aí eu falei, aí não dá, né? Só lamento, porque... Isso é topeira. Isso aqui é topeira. Topeira... Pergunta para ele qual é o buraco. Como é que é o tamanho exatamente. do buraco que ele mora? Porque a conscienciologia, a base da conscienciologia é o processo de autoenfrentamento, o processo de automelhoria. A pior inconveniência é a pobreza de consciência. Aí você não tem muito como ajudar. A pessoa que quer ficar no buraco... Isso é a pobreza de consciência. Não tem jeito. É o pior inconveniente que tem. Pedro, só fechando. Já aconteceu de você pegar um verbete e falar, não, esse não é a bola da vez, Já, várias vezes. Como é que foi esse processo? Você chegar, não dá ainda para... Eu deixo ele de lado, eu vou anotando as ideias, eu falei que eu vou alimentando ele aos poucos, e quando eu achar que já existe um substrato maior, melhor, e vamos dizer assim, suficiente, que é a palavra, para poder defender, a gente coloca ele como sendo a bola da vez. Existem vários. Por exemplo, a ideia desse verbete de hoje eu já tinha há muito tempo, mas se eu não tivesse um mínimo, né, de verbete, eu não poderia ter experiência aqui para poder falar. E a minha intenção até era trazer ele depois do número 50, que é uma meta assim, mais ou menos que eu tenho. Mas hoje eu acho que já tenho condições de poder transmitir essa experiência, porque a preocupação real é estimular e animar as pessoas a entrarem nesse processo, que é o que o professor Valdo fala muito aqui, na condição da cachaça do mental soma. Então isso ganha uma outra... A pessoa começa a entender de fato o que ele está querendo dizer com isso, e há uma tendência da gente caminhar mais rápido, porque você trabalhando com mental soma, o processo emocional tende a ficar mais calmo, o processo da organização das ideias tende a acontecer, a comunicação... o processo do autodiscernimento
fica colocando você o tempo todo com as consciências que têm autodiscernimento. Essas consciências são as evoluídas. Então, o seu ambiente, o holopensene, as suas intenções, tudo muda, devido às companhias. Gente, nós nunca podemos esquecer que tem companhias em torno da gente. Ninguém é solitário, nem o autista. Tem sempre gente com ele. É um monte de autistas que eu conheço que são assediados. Está assim, ó, de gente com eles. Talvez a maioria, né? Porque... Como é que fica isso? Então, é necessário lembrar que a hora que você vai para o mental soma, você pega o autodiscernimento. O autodiscernimento evoca e mantém junto de você só consciências avançadas, evoluídas. Então, a pessoa só tende a melhorar. Ela é a primeira a ser assistida. Tem gente que vem aqui, defende o verbete e muda a vida dela toda. O povo me fala isso claramente, homem e mulher, devido ao processo de quê? Ele nunca teve tanta assistência como na elaboração do verbete. Ajuda a organizar a ideia, né? É a primeira que a gente fala. A questão toda que eu queria, até na base dessa evocação, o Pedro e o Sr. Valdo aí, é a questão o contraponto que você faz, do verbete nosográfico do verbete homeostático, né? Como é que foi essa experiência para você? Não, na hora de você fazer o verbete, você não vai entrar naquilo que é negativo, você vai evocar, mas você vai evocar de modo técnico, de modo assim, analista, né? Você vai fazer uma análise daquele problema. Então, o primeiro verbete que eu defendi foi autocídio, que é um assunto complicado. Você lê os livros sobre as pessoas que superaram o autocídio, que é o suicídio, né? Que superaram e elas estão fazendo ali o relato para poder ajudar as outras pessoas, não é fácil. Porque às vezes vem numa família várias pessoas que se suicidaram e ali tem uma filha que está conseguindo sobreviver já há algumas décadas sem passar por isso. Ela já teve várias tentativas, mas ela não conseguiu. Então, querendo ou não, você vai evocar esse processo. Mas aí entra o diferencial da conscienciologia, que é o processo do EV, da autodefesa, da higiene mental, da sua intenção ao trazer aquele assunto, e assim por diante. Então, vamos dizer assim, essa experiência que a gente tem parapsíquica, ela tem que ser aplicada ao processo intelectual em função disso. Muitas vezes a pessoa não consegue deslanchar com o tema do verbete porque falta desassédio, né? Falta desassim, falta higiene mental. Ela entrou, ela tomou partido, ela de algum modo ela quer às vezes usar o verbete como uma bandeira anticosmoética, uma apologia qualquer, e a tendência dela é não conseguir caminhar, porque não vai haver amparo, não tem ali uma intenção qualificada por trás. Então eu vejo que a gente pode trazer assuntos, né, quais forem, desde que a gente tente obedecer à condição de você ter uma certa competência, de ter uma certa vivência, uma certa leitura mínima, para você poder ajudar na compreensão melhor daquele assunto. Página 7, na primeira linha da patologia, você fala do antiperfeccionismo intelectual. E sobre as pessoas que às vezes têm o verbete pronto, mas têm medo de defender. Teria relação esse medo de defender o verbete com o perfeccionismo intelectual? Com às vezes achar que o verbete não está bom? Pode ter, mas o que está por trás disso tudo é um processo de ego, né? Um processo de orgulho. A pessoa às vezes usa a condição do perfeccionismo como uma desculpa para ela poder justamente não defender. Ela acha que ainda não está bom, ela acha que precisa esperar mais. Então tudo isso existe. Tem aqueles verbetes que realmente a gente tem que maturar. Mas se a pessoa está no começo, eu vejo que ela tem que pegar aqueles que ela tem já alguma vivência, ela já pode dar o recado dela. Então esse antiperfeccionismo é isso, é não usar como desculpa, né? Porque senão não sai. Pegar o caso do dicionário, né? Todo dicionário é incompleto, por exemplo. Todo livro poderia ser melhor. E assim a vida a evolução se processa dessa forma, né? Então com verbete mais ainda. E como evitar, então, esse antiperfeccionismo? Quer dizer, como evitar o perfeccionismo? Qual técnica para o... É você insistir, escrever e entregar para a equipe de revisão. Porque aí você vai receber o feedback de outras pessoas. Vai sair do seu micro-universo. Aquilo não vai ficar mais só na sua, entende? Na sua ideia, na sua personalidade, no seu holopensene. Você vai conjugar, você vai dividir com outras pessoas.
E no meu caso, o que me ajuda muito é a própria Cris, né? Eu vivo perseguindo ela para ver essa ideia, o que você acha. Hoje eu falei para ela, tem 2 parágrafos para você ler, para ver se faz sentido, ver se você acha que tem coerência com a condição do verbete que eu finalizei e estou para entregar. Então, se você puder compartilhar com pessoas próximas, amigas, inclusive antes da própria equipe de revisão, melhor ainda, porque aí você vai aurir esses lucros, esses benefícios dessa convivência. O senhor poderia comentar o item 7 da folha 25 do verbete do dicionário Mini Sinergismologia, debatido ontem? Eis o item 7, zoologia. Trate o animal sub-humano como você deseja ser tratado pelo serenão. O caso aqui é para fazer a pessoa pensar o seguinte: você, perante o animal sub-humano, você é uma consciência evoluída. Pelo menos eu suponho. Tá certo? Ninguém aqui discute isso, né? Pelo menos a gente supõe que seja. Por exemplo, você deve ser mais evoluído que o seu cachorro. Lá em casa, por exemplo, a gatinha falou para mim que eu sou mais evoluído que ela. Ela já falou. Então, veja, isso é um fato. Então, agora, perante o serenão, com a gente é a mesma coisa. Ele é mais evoluído que a gente, porque nós somos pré-serenões. Então, de que jeito você trata aquele que é menos evoluído que você, que é o animal doméstico? Se você... Como é que você trata? É assim que o serenão vai tratar você. Então, nós temos que pensar nisso. É um processo animal, mais nada. É fácil de ser entendido, eu acho. É isso que nós queríamos dizer. Eu não sei o que é que o nosso amigo está querendo que a gente fale mais aí. Está tão claro, né? Eu vou repetir. Trate o animal sub-humano como você deseja ser tratado pelo serenão. Poderia explicar o que é aura e o que é a psicosfera? São sinônimos? Até um certo ponto, sim. A psicosfera, ela é mais abrangente. A aura, quase sempre se fala mais da aura como se fosse a auréola em torno da cabeça da pessoa. Quase sempre isso é como se fosse uma coroa, é como se fosse aquela... e tem aquela tiara. Quase sempre a aura é mais uma tiara. Estou confuso em relação ao estudo que estou fazendo e que traz esses 2 conceitos. Ora de maneira igual, ora diferente. Ok, mas o caso é esse. Há uma leve diferença, sim. Corroborando com o que foi dito há pouco, há 8 dias durante a TENEPS, recebi claramente 2 tipos de verbetes aparentemente dispares entre si. Por hipótese, o amparador da TENEPS encaminhou os títulos para entender que a pesquisa favoreceria a recuperação de consciência. O que o professor pensa sobre isso? Não, isso tudo pode ter acontecido. É preciso ver o que é que se faz e ver quais são os verbetes, a situação, como é que é. Tudo é possível. A gente recebe aí inspiração, telepatia, intuição, toda hora, só se predispor. Nós estamos sempre cheios de testemunho em torno de nós. Ainda mais você que trabalha aqui conosco, ela é daqui da turma. Enquanto transcorre a tertúlia, me vê a lembrança de uma certa afinidade que tem com a personalidade de Santos Dumont. Ele já está ressomado? Se negativo, haveria a possibilidade que ele seja amparador? Quando iniciei na conscienciologia, comecei a ficar atento a várias sincronicidades em relação a mim. Sim, vamos observar. Eu quero lembrar a você que o Santos Dumont é um dos bustos que nós temos aí no caminho da lógica, tá? Vamos examinar. Ele teve relação aqui com o Foz do Iguaçu. Agora, todo mundo sabe que ele suicidou, né? Ele estava doente. Como verbetógrafo, organiza o seu local de desenvolvimento de verbete no que se refere à escrivania, iluminação, cadeiras, poltronas. Estou disposto a investir em qualidade e otimização dos meus verbetes. Veja, eu não sou um exemplo disso, porque a nossa casa está passando por uma mutação, pegando aqui o verbete do dicionário, que ela está caindo. Então, nós estamos meio ilhados lá dentro e ela está com muita infiltração. Nós estamos acampados. Então, nós vamos fazer uma reforma maior, mais séria. Estamos fazendo agora até a reforma para o herdeiro. O herdeiro também está ganhando
um quintal, a gente vai expandir o palácio, e aí ele vai poder ficar... A casa dele, você tem que falar que a casa dele é pequenininha. Quantos metros quadrados tem? Tem 93 metros. Pois é, 93. O objetivo é imitar o professor que teve 5, o caso foi crescendo, a gente está... pouco a pouco. E vocês são vizinhos, você sabe que tem sempre o contágio, né? É um processo de contágio. Mas aí, então, respondendo, a gente está usando mais a sala, provisoriamente, para poder escrever, e principalmente o holociclo, que é um local muito mais avançado e potencializado para poder desenvolver. Por que a conscienciologia não é considerada uma ciência pela comunidade científica? Quais são as diferenças? É porque nós tratamos das outras dimensões. Falamos em bilhões de dimensões. Esse povo não sabe nada disso. Para nós, eles é que são os analfabetos, não somos nós. Tá certo? Quais são os sintomas de um sonho lúcido? É preciso se ter muita energia para vivenciá-los? Qual a diferença entre sonho comum e outro de natureza lúcida? É para lembrar com clareza, depois do ocorrido, que é preciso? Olha, sonho lúcido geralmente é chamado sonho verídico. Ele se passa de maneira real. Então, ele tem que ter uma consequência verídica. Isso é que é o sonho lúcido. A pessoa tem lucidez daquilo que ocorre, mas os fatos e parafatos estão ocorrendo e depois aquilo é, vamos dizer, confirmado. É um processo de vivência, preciso ver isso. Pode ser projeção semiconsciente, né? A pessoa está fora do corpo e está acontecendo. As tatuagens e piercings são coisas positivas? O senhor poderia falar sobre isso? Não. Isso é a besteira da bobagem, da tolice, da asneira. Sabe? Isso é que são. É bobagem. Mas você sabe, a natureza humana é bicho, né? Gosta disso. Nós todos ainda temos, estão cheios de primatas por aí afora. Então tem de tudo. Uma marca de nascença, como uma nódoa localizada na parte de trás do pescoço, não é na nuca. Tem algum significado espiritual ou é só coisa de ordem genética? É coisa de ordem genética, não tem nada demais. Não. Pode ficar tranquila. Pedro, por favor, ainda há pouco você falou sobre o uso do verbete como uma forma de bandeira cosmoética, que isso às vezes atrapalha a pessoa a deslanchar com o verbete, falta ainda teática no processo. Eu queria ver com você se o aferidor que você usa para saber se você ainda precisa amadurecer aquele tema é apenas esse ou tem algum aferidor intraconsciencial, assim, quando você se depara com um tema que fica meio engavetado. Não, vamos dizer, o termômetro maior que eu vejo é o nível de ajuda que eu vou poder dar a partir desse assunto. Então, se eu sou ainda muito jejuno naquele assunto, naquele tema, eu estou mais para aprendiz e para assistido, eu vou precisar esperar mais. Então, aí eu vou correr atrás. Se realmente me interessa, eu vejo que é prioritário, e eu vou correr atrás para tentar ter algum nível de vivência, mesmo que seja teórico, eu acho que às vezes vale a pena, e aí para poder justamente correr. Então esse é o principal termômetro, o quanto que eu fico tranquilo na defesa de determinados assuntos. E quando os assuntos fogem da minha seara, ou são mais distantes da minha vivência atual, isso necessariamente gera mais conflito no sentido de que eu tenho que correr mais atrás. Então o que eu sou favorável é a pessoa não sucumbir a isso. É ela encarar e ela engolir essa condição. Ela procurar conversar com quem sabe, ela ler livros que não são da área dela, ela procurar de algum modo correr atrás dessa informação. Então esse é o principal termômetro que eu acho. A gente colocou aqui também que muitas vezes, da mesma maneira que existem esses verbetes que precisam ser maturados, existem aquelas ideias imperdíveis que às vezes passam à frente de todos os outros. Você tem aquela listagem, está ali, você vai tentando seguir aquela sequência, mas em geral, para ser sincero, normalmente quando eu estou fazendo surge uma ideia que eu considero muito quente, porque eu já estou mexendo naquele assunto e é uma ideia lateral que ela pode ajudar e aí eu começo a trabalhar naquela ideia, naquela informação. Então o termômetro maior que eu vejo é esse, é você ter alguma experiência para poder ajudar as outras pessoas. Se for só chover no molhado, ou se eu, como você comentou, intraconsciencialmente eu vejo que eu quero só
aparecer, ou quero só falar por falar, ou de algum modo aquilo ainda não está claro para mim, a razão de ser daquela informação, daquele verbete, eu deixo quieto, eu dou para outra pessoa ler, eu procuro trocar informações nesse sentido. Então, pegando um gancho, esses assuntos que a gente às vezes não domina tanto, a gente acho que comentou isso aqui no domingo, né? Eles muitas vezes podem servir como isca, né? Como assim, um anzol para que a gente possa ter aquela vivência futura, porque você já preparou o ambiente para aquilo. Então, o processo de extrapolação, eu vejo que muitas vezes a gente tira mais partido se a gente já tem algum nível de compreensão mínima, principalmente teórica, sobre aquele assunto, aquela realidade. Então, eu sou muito favorável a... Por exemplo, eu às vezes escrevo verbete da área da linguagem, porque em função da minha história, mas nessa vida, sinceramente, eu tenho um processo autodidata, mas não tenho formação nisso. Então, às vezes eu me sinto mesmo um cara de pau de vir aqui defender determinadas ideias. Mas isso eu vejo que está ajudando, e principalmente as pessoas da área às vezes não estão fazendo. Então a gente já reuniu, já falou com essas pessoas, já pediu para a gente trocar, e elas virem dar e ajudar nesse sentido. Elas não estão podendo, não estão querendo, não estão priorizando, não dá para a gente também poder perder a ideia. Se a ideia é boa, eu vejo, se ela vai ajudar, então aí eu assumo essa condição, não é a predominante, às vezes é uma conduta de exceção, mas eu acho que vale a pena para a gente poder trazer assuntos para debater, para rever, para, enfim, expandir o conceito inicial. No debate travado agora há pouco, sobre a natureza do tema, entendo que Tales é importante conhecer bem as técnicas de boa argumentação. E, nesse sentido, a temática nosográfica, se usada de forma anticosmoética. Em regra, o tema me parece ser neutro. Os sofistas tiveram um papel importante. Indago ao verbetólogo sobre as teorias da argumentação e a teoria da lógica expostas à página 18. Ah, isso é de ontem. Isso é da erística de ontem. Acho que houve um delay aí. É da erística de ontem. Não sei se o Thiago está aí. O senhor conhece um autor de fábula chamado Esopo? Sim, foi apresentado no mês passado. O que poderia falar sobre ele e o valor de sua obra como ferramenta didática? Não, é bom para criança, né? Mas isso tudo está um pouco superado. Agora, ele é forte em matéria do processo moral das fábulas com animais. Acabei de fazer o serenário na Aracê. Na primeira noite veio a ideia de eu ter dessomado. E o único grande arrependimento que senti foi não ter apresentado o verbete e não haver sido parte da enciclopédia. Sabe? Essa aqui é a amêndoa da talha. Depois dessa caída de ficha, trabalhei durante os 3 dias do experimento com o meu verbete. Foi muito interessante a construção e reconstrução do mesmo. Agora pedi ajuda a algumas pessoas para revisar o verbete para eu poder defender o tema no tertuliário. Poderia expandir seu entendimento sobre a importância de participar da enciclopédia para próximas vidas? Isso aí é seminal, né, como se diz, é fundamental. Isso aí eu vejo que é uma ignorância muito grande daquelas pessoas que não defenderam ainda, que já podiam ter defendido e não defenderam, porque, como você mesmo comentou, a gente não sabe o dia de amanhã. Às vezes a pessoa dessoma, ou ela tem que, às vezes, acudir alguém lá do outro lado do mundo, ela perde a oportunidade, muitas vezes, que está mais fácil, mais próximo, e ela vai, às vezes, ficar chupando o dedo. Então, essa condição de auto-revezamento eu já vi acontecer da vida passada para cá por muito menos. Com pessoas que não estavam pensando nisso, não tinham essa intenção e hoje já conseguiram recuperar alguns livros que escreveram no passado. Então, se a gente considerar que isso aconteceu nesse contexto, às vezes fora da conscienciologia, questão do passado, imagina no próprio futuro. Então, quanto mais nós pudermos potencializar isso, e a nossa intenção aqui de fazer essa saturação é exatamente essa, maior é a tendência da gente recuperar essas informações na próxima vida, mais precocemente. Então, além disso, eu vejo que os verbetes eles funcionam como senhas para a própria pessoa. Porque, além dos assuntos que a pessoa tem, são assuntos que ela já gosta, que ela tem experiência, que muitas vezes ela já mexeu no passado e ela vai poder
encadear na próxima vida, existe o processo também da própria estilística, da maneira como ela faz a escrita, das expressões, da própria, vamos dizer assim, fraseologia que ela está acostumada a fazer. E ali, se ela associar a condição do vídeo, da tertúlia, do cinema, né, da cápsula do tempo cinemascópica, ela vai poder, então, potencializar isso ainda mais na próxima existência. Eu digo isso por quê? Porque às vezes a pessoa acha que isso é utopia, que isso não vai acontecer, que isso é uma ideia, assim, às vezes muito avançada, mas muito difícil, e a gente já viu acontecer aqui por muito menos. Então, se a gente puder tirar partido disso cada vez mais, eu vejo que é o mínimo, assim, é o mínimo que a gente pode fazer, né? É a demonstração da não ignorância. Esse revezamento, ele é, antes de tudo, um processo grupal. Muitas vezes, a partir dele, é que a gente vai conseguir ajudar uns aos outros, né? Então, quem conseguir chegar primeiro, às vezes vai querer saber onde está a outra pessoa, se ela já chegou, quem foi fulano. Isso vai tender a potencializar o processo de assistência grupal. Pedro, aqui no página 7, pois não. Parafatologia, na 11ª linha, as variegadas repercussões holossomáticas desencadeadas pelas evocações nos diferentes temas pesquisados. Você poderia aprofundar isso? Sim, a gente tocou um passando nessa ideia, que é justamente a gente fazer a união do processo parapsíquico com o processo intelectual, porque não tem como a gente desvincular, né? Então, dependendo do assunto, as evocações que ele promove, a gente vai sentir essas repercussões. E aí eu vejo o papel da TENEPS fundamental para poder ajudar na condição mesmo de anteparo, na condição de assistência, essas consciências que estão sendo evocadas, principalmente se o assunto é mais pesado. Eu até coloco aqui na antagonismologia, deixa eu ver, assuntos dispépticos, assuntos palatáveis. Essa expressão assunto dispéptico eu tirei do Tony Judge, ele tem aquele chalé da memória que ele fala lá em discursos dispépticos, quer dizer, aquele que não é bom de digestão, né? Aquilo que causa náusea, aquilo que é meio vomitivo. Então, tem determinados assuntos que são mais críticos. Eu estou também com uma ideia embrionária aí para escrever um pouco sobre alguma coisa de paracriminologia. Tem lá já uma argumentação, daria uma argumentação para um verbete. Então, você vê que eu fiz lá uma listagem com 5 casos mais críticos. E você vê que é um ambiente muito mais crítico, muito mais pesado, principalmente para mim, que não sou tão dessa área assim. Então, essas repercussões, elas acontecem, e eu vejo que se eu, de fato, entrar no caso desse verbete, a tendência é da gente trabalhar mais com energias e assim por diante. E aí, nesse aspecto, por exemplo, em relação à questão da arquitetura, o que você acha do quarto de TENEPS conectado ao escritório, e não ao corredor ou ao quarto de dormir? Será que isso não facilitaria? Acho que sim, acho que pode ser a paraprocêmica, vamos chamar assim, né? Pode acabar ajudando em termos de potencialização do holopensene. São ambientes separados, mas contíguos. Em princípio, eu não vejo nada demais, não. Acho que pode potencializar. Pedro, B, de Belo. Aqui, por favor, na página 8, em paradoxologia, eu gostei de 2 paradoxos que você trouxe, o primeiro e o terceiro. Se você pudesse reforçar. O paradoxo de unir o termo técnico facilitar a intercomunicação. Isso. Sempre que a gente vai falar em neologia, né, em neologismologia, esses termos novos, há uma tendência das pessoas neófobas de achar que isso vai dificultar, porque é uma palavra nova, a tendência disso é dificultar mais a comunicação. Mas o que a gente observa na prática é que justamente é o contrário. Depois que você entende e apreende a ideia que está por trás daquela palavra, você consegue caminhar mais rápido. Uhum. Então, outro dia o professor Valdo, acho que foi no círculo... O Arturo Graff, aqui, ó. Pouca necessidade de pensar, tem os que nunca têm necessidade de palavras novas. Exatamente, é o contraponto Arturo disso. Graff. Então, as palavras novas fazem pensar, é isso que ele está falando. Então, é um desafio, e depois de superado esse desafio, a comunicação tende a caminhar de modo muito mais prático. Uhum. Eu estava falando desse verbete que o professor Val trouxe, que é, se não me engano, maxinelverponologia e automaxinelverponologia. Então, você vê, são as verpons mais avançadas que a própria pessoa, às vezes, vai ter ou vai escolher.
Então eu trouxe um verbete que é Orismo Pensenização, e a gente fez uma relação de 100 verbetes da enciclopédia. Se cada um de nós pudermos, desses 2.000 e tantos verbetes, elencarmos aqueles 10 mais, aquelas verpons mais avançadas, aquelas que a gente considera mais crítica ou que a gente de algum modo tenha mais afinidade, nós vamos estar de algum modo solidificando, consolidando e potencializando a nossa memória, nosso processo holomnemônico. Então isso só é possível em função dessas palavras sesquipedais, dessas palavras centopeias que a gente considera aqui, porque elas sintetizam uma ideia muito maior que está por trás dela, né? Então, se pegar no processo da palavra, eu acho que é muito pouco, a pessoa está perdendo tempo. E o outro você comentou... O terceiro. Da especialidade? Isso, paradoxo da especialidade cosmovisiológica. No contexto da conscienciologia, qualquer especialidade ela é cosmovisiológica em função do próprio paradigma. Então, eu estava citando esse biólogo americano crítico da ciência convencional que está justamente falando que o cientista convencional ele está mais interessado no processo do dinheiro, de fazer da ciência a sua profissão e vai compartimentalizando o processo. Aqui na conscienciologia, nem que a pessoa queira, ela consegue fazer isso, porque, vamos supor, a pessoa vai estudar ProEx. Na ProEx, ela já tem ali necessariamente a condição do parapsiquismo, a condição da cosmoética, entende? A condição do paradigma tem que estar ali. Uma coisa puxa então, outra. não tem como uma especialidade da conscienciologia ela ser hemiplégica em função disso. Porque a pessoa, vamos supor, vai estudar linguagem, mas ela tem que estudar o processo da telepatia, o processo energético, o processo do paracérebro. Então, qualquer especialidade acaba sendo cosmovisiológica. É o caso do próprio verbete. O verbete, às vezes, é um assunto específico, super delimitado, mas as sessões cuidam para que ele tenha esse tratamento cosmovisiológico. Ok. E uma perguntinha aqui para o professor Valdo. Professor Valdo, na página ali 27, no seu verbete, em conviviologia, o senhor traz na segunda frase, o senhor fala aí do convívio social, né, que expõe os trafares e trafores, e depois o senhor traz a identificação das mutabilidades holopensênicas. E eu gostaria de entender melhor a mutabilidade holopensênica em relação aos trafores e trafares. As pessoas, elas se afinizam por aquilo que elas têm, mais ou menos a mesma linha de pensamento, de pensenização. Se ela tem boa intenção, ela tem gente com boa intenção. Se ela tem má intenção, ela tem gente da baratosfera em torno dela. Agora, então, veja, os trafares são baratosféricos. Os trafores são das comunex avançadas, evoluídas. Agora, os ambientes, eles são criados por aquilo que a pessoa faz pensenização o tempo todo, fazendo evocação, e por aquilo que as consciências aparecem devido a essa pensenização. De modo que é isso que acontece aí. Agora, a mudança disso, as diferenças de holopensene existe a partir desse nível de cosmoética, de discernimento, de entendimento, de cognição da evolução é que faz isso. Então, é uma automutabilidade holopensênica. Antes de mais nada, tudo depende da pessoa. Okay. Agora, aqui eu digo, todo o autodiscernimento é saber manifestar-se cosmoeticamente, exercendo os nossos direitos. E, muito além disso, cumprindo os nossos deveres. Tem gente que nem gosta da gente falar em dever e obrigação. E todo mundo tem dever e obrigação. Isso é inevitável. Agora, eu digo aqui, existem holopensenes superfrutíferos. Quer dizer, são produtivos, eles criam coisas. Eles ajudam, entende? Então, é como se fosse uma cornucópia de coisas boas em determinado lugar. Então, às vezes, um lugar desse, a pessoa só vai sentir se ela tiver alguma abordagem mental somática. Entende? Então, há lugares que são frutíferos. Nós estamos tentando fazer isso aqui, com o tertuliário, com o holocico, com a holoteca, o tempo todo. Ok. A partir da mutabilidade holopensênica, a pessoa consegue acessar esses
locais super frutíferos. Agora, por exemplo, todo mundo que vem para a Foz, vem trabalhar conosco, geralmente faz uma mutabilidade holopensênica até em torno dele, devido à mudança da reciclagem, a reciclagem feita por ele. Isso aí muda tudo, entende? Agora, Valdo, outro dia você estava comentando dos transformers, é mais ou menos essa ideia. Por exemplo, ia para o balde, chegava, ele mudava o ambiente, é essa a ideia. A própria força presencial mutacional. Ela é capaz de fazer a mudança. Do ambiente. Mudança total da situação. Isso aí é importantíssimo a gente pensar. Então, a força de uma pessoa, gente, é o negócio mais sério que tem. Não é a beleza do ambiente, não é a natureza. Uma força de uma consciência, de uma personalidade humana, é a coisa mais forte que tem no lugar. Isso é muito sério a gente pensar. Só se você colocar, do jeito que nós temos aí, 1000 bustos, se tiver uma pessoa, ele vai ter mais energia do que tudo aquilo. Não adiantou tanta arte escultural, estatuária da estátua. Não adiantou. Essa força que o senhor traz é a partir também da reciclagem das consciências, a autorreciclagem dela. Não, é aquilo que a pessoa muda todo vai dia. Se estruturando. Se a pessoa tem os pensênios dela totalmente estratificados, anacrônicos, congelados, não adianta nada. Ela tem que ter renovação. Ela tem que gostar de neofilia, da coisa nova. Isso é o abertido consciencial, é o que nos interessa. Professor, nessa linha, então, dos holopensênios super frutíferos, o grande desafio é não só criar, mas manter. Eu entendi, pela pergunta excelente da Fabiana, que é intenção, vontade, evocação, fixação e os rastros, que vão, então, manter esse holopensênio, ou então criar, né, a intenção, né, a vontade e as evocações. Agora, há uma tendência, Cláudio, muito forte das pessoas não manter o holopensênio. Há uma mutação. Por quê? Holopensene é egrégora na antiguidade. Egrégora significava que aquilo estava rodando o tempo todo e não admitia nenhuma entrada de nada que fosse diferente. Não admitia corpo estranho lá dentro. O holopensene é mais ou menos esse. Por isso que a gente fala, por exemplo, quanto mais você acumular coisas boas num local, mais a intenção vai ser ampliar aquilo. Se você tiver com a sua presença, quer dizer, com energia e inteligência própria, aquilo potencializa ainda mais, aumenta mais. Por isso a tendência de todo holopensene é fazer mutação na natureza, ou dentro da natureza que ele expressa. Se ele expressa negativo, vai piorar cada vez mais, vai virar um inferno. Se ele expressa positivo, aquilo vai virar um paraíso, um oásis. É um crescendo, né? E nessa frase aqui, de espertologia, desperto, terceira linha, para quem quiser acompanhar. Desperto, espantalho energético. Isso. A gente até entende que o desperto não pode ser aquele paizão paternalista que a gente tem. Não, mas o desperto é o seguinte, ele é um espantalho energético. Como é que é esse processo? Por exemplo, a hora que você fica assim, vai criando um processo em torno de você, que é o holopensene pessoal, aquilo que eu estava falando antes, a parapsicosfera individual, e aquilo é um espantalho. Por quê? As pessoas chegam e veem que tem energia, não chega perto. É um passarinho com espantalho. Não, tem gente, deixa eu ir embora. Então, ele se transforma no espantalho mesmo. Isso é literal. É correto. Isso acontece. Entende? Outra coisa. Com o passar do tempo, o desperto fica cada vez mais, homem ou mulher, fica cada vez mais desmancha-roda de assediador. Aonde ele chega, o povo dá um jeito. Agora, quem faz isso total é serenão. A hora que chega o serenão, pelo processo da energia dele, fisicamente, desmancha a roda, é igualzinho aquilo que o Lost fala. Pega ladrão, pronto. A polícia chegou, toma, aquele negócio, pronto. Não fica um. Entendeu? Agora, a tendência do desperto é começar a fazer isso. Sob a ótica do não desperto, ele percebe. Como é que é isso? Você percebe? Pela inveja, pela... Não, porque o problema dele é fazer assistência mental somática, através de um desassédio pessoal permanente.
Isso é seríssimo, é a base de tudo. O que você queria agora? Não, de manhã eu tinha pensado na alteração da lei da afinidade pelas FONSECs, que são muito mais elevadas, né? E essa coisa que o senhor falou é um pouco isso. Faz sentido para mim, então. Porque... Mas eu queria perguntar outra coisa do dicionário no 27, quando o senhor fala assim, ó, o discernimento, na página 27, na conviviologia. Ter autodiscernimento é saber manifestar-se cosmoeticamente, exercendo os nossos direitos e, muito além disso, cumprindo os nossos deveres. Esse exercício dos nossos direitos, assim, essa abnegação, essa coisa mais elevada, não quer dizer isso, né? Quando você fala que a gente tem que ser auto-abnegado, assim, não é deixar de exercer o nosso direito, é exercer o direito de ser abnegado, é isso? Você tem que ter também o direito de conviver com as outras pessoas. Você tem que respirar o tempo todo junto delas. Como é que fica? Outra coisa, o direito de todo mundo também te respeitar. Tudo é direito que você tem. Agora, o processo é que a pessoa vê muito desse direito e esquece os deveres. Agora, o problema é exercer os direitos e cumprir os deveres. A base de tudo da vida é isso. Isso é o para-direito. É o básico. Para-direitologia. Pedro, por favor, na página 8, em crescendologia, na terceira linha, o crescendo, lexicologia, coloquiologia, esclarecimentologia. Você poderia expandir mais isso para a gente? A ideia que a gente procurou sintetizar aqui é que os conceitos, as ideias, elas precisam de uma palavra, né? Elas precisam de uma roupagem, que é o processo da lexicologia. Então, isso, quando você vai inserir esse contexto, essa condição, essa lógica no processo assistencial, você vai chegar na comunicação, que é a coloquiologia. Então, se você tiver algo mais adequado, mais cosmoético, mais coerente para compartilhar com as pessoas, você vai chegar no esclarecimento. E a ideia do verbete aqui é exatamente essa. Você chega, tem uma ideia, uma vivência, vamos supor uma vivência extrafísica, você precisa colocar isso em palavras, e aí você vai vir aqui, vai trocar, vai fazer um processo de colóquio, você vai conversar sobre o assunto, debater, ouvir e responder, e aí você tem a chance de esclarecer sobre aquela vivência, porque você pesquisou um pouco mais, ou tem mais experiência naquele assunto. Então, nesse sentido que a gente fez esse trinômio aí. Numerologia, Loreto, do verbete do dicionário. Você coloca assim, a mutação do holopensene influi sobre o ambiente, a atmosfera, taranã. Pode, no entanto, até atuar restringida a partir do compartimento da sala, mas mesmo atuando restringida, não tem influência também no todo? Mesmo assim, a mutação do holopensene de uma sala não tem influência também no todo? O senhor podia explicar melhor? É na questão da numerologia, não é isso? O caso todo é o seguinte: a mutação do holopensene influi ambiente, atmosfera, contexto, campo, cenário, parâmetro e egrégora. No entanto, ela pode atuar restringida a partir, por exemplo, compartimento, uma sala, um cômodo, um quarto, um corredor, uma varanda, um alpendre. Além disso, ela limpa ou esclarece dúvidas, impasses, dilemas, enigmas, incógnita, obscuridade, dédalos, quer dizer, labirintos, para a consciência atilada e atenta às vivências interdimensionais. O que você não entendeu disso? Mesmo restringida a uma sala, não, a mudança, uma sala, ela só também... no seu quarto de dormir. Às vezes é uma das coisas mais sérias que tem. No seu escritório que você trabalha mais, é um outro lugar muito forte. Então é isso, mesmo o restringida. Ali, às vezes é mais forte do que um ambiente aberto, livre. Mas mesmo restringida, tem influência, por exemplo, no restante da casa? Pois é, aqui, por exemplo, o holopensene aqui, está muito, depois de mais de 2 anos nós estamos trabalhando aqui, ele está muito forte. Isso vai estabelecendo camadas de energia. Por mais que mexam aqui, isso não sai. Então, isso também tem influência não só no local, mas em todo o redor. Você está fazendo lembrar uma coisa. Em Hong Kong, numa das viagens que eu fiz na década de 60, 70, havia um cinema
enorme, de alto nível, moderno, tudo isso, que naquela ocasião, internacionalmente, eu estava com a ideia de fazer cinema grande. Pra vocês terem uma ideia, em New York, naquela ocasião, tinha um cinema que tinha um rio dentro. Dentro do edifício, tinha um rio. E era aquilo permanente, era um rio mesmo, a paisagem, rio, tudo dentro do cinema. Agora, o que se passa? Lá em Hong Kong, eles fizeram um que era enorme, milhares de pessoas cabiam lá dentro. Agora, como tinha sessão sem parar, o que acontecia? No intervalo de cada sessão, o teto abria, então fazia aquele barulho. Tom! Você via cá embaixo. Tom! Todo o teto que estava cobrindo milhares de poltronas e de gente abria para o espaço. Todo o calor daquele povo subia. Então vinha o negócio de novo. Tom! Fechava. Você está entendendo? Agora veja, nós não precisamos de um cinema igual esse para melhorar o ambiente. O Holopensene, ele fica de uma tal maneira que não precisa dessa mudança. A mudança ali era mais devido à temperatura, à poluição do povo. No Holopensene, não precisa da cobertura que abre e fecha. Agora, em cada sessão daquela, a hora que acabava, eu fiquei lá para estudar, para conversar com os donos do cinema, como é que era feito o negócio. Eles perguntaram se eu queria esperar, e depois eles iam subir comigo para me ver lá em cima como é que era. Ele falou assim, você pode andar lá em cima. O negócio tudo de metal, enorme. Você está entendendo? Eu só vi aquilo, não, nunca vi em outro lugar daquele jeito. Agora, ó, ficava tudo fresquinho lá. Eles colocavam o ar-condicionado e melhorava tudo na hora. A hora que saía o ar viciado lá de dentro. Agora, era assim, ó, o cinema, não era fácil. Mas vocês estão entendendo, né, em matéria de Holopensene, o que é? A gente tem que ver esse ambiente com isso. O processo de poluição, o problema do calor, a umidade relativa do ar que está lá dentro. Estuda aí com o Holopensene, melhora tudo. Não é assim. Eu espero agora mais os outros 2.500 verbetes seus. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 62 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 25 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Marta, segundo simpósio de Proexologia, Patrícia, CP2, Foz, Fernanda, acoplamentário, Márcia, Fórum da Paradireitologia, Mercedes, quinta semana da saúde, holossomática. E antes, Fernando vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. Nós queremos informar que tem mais uma facilidade para o amigo da enciclopédia renovar a sua assinatura para fazer a sua adesão. Você pode pagar agora também com o cartão Mastercard em 12 vezes. Antes era até 6. Então, hoje, você pode fazer com o cartão Visa, Amex e Mastercard em 12 vezes na recepção do CIAEC. Basta você ligar no telefone 45 35 25 26 52 e em poucos minutos você faz a sua adesão, a sua renovação da assinatura em até 12 vezes com cartão, ou pelo site do programa Amigos, com o cartão Visa em 12 vezes. Ok? Essa é uma facilidade para vocês. E também lembrando, dia 19 de agosto, o domingo, tem um sorteio especial do programa Amigo da Enciclopédia. São 2 vagas em cursos do evento da OIC. É a quinta semana da saúde e a imersão progestoterápica. Então, os amigos com assinatura em dia vão concorrer no dia 19 de agosto a essas 2 vagas aqui. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu quero renovar o convite para que vocês possam participar do 2º simpósio de Proexologia, que vai acontecer nos dias 20 e 21 de outubro, aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná. Eu vou falar para vocês os objetivos do 2º simpósio. O primeiro, ampliar a cosmovisão e o abertismo consciencial de temas relacionados à Proex. Contribuir para a criticidade e refutaciologia. Terceiro item, desenvolver a pesquisa proexológica. 4, facilitar o acesso a novas etapas da Proex. 5º, incentivar debates sobre programação existencial. E o 6º, promover a interação entre pesquisadores intermissivistas. São 16 pesquisadores que estarão interagindo com vocês
E esse encontro vai realizar-se nos dias 20 e 21 de outubro. As inscrições podem ser feitas diretamente na recepção do CAEC. Telefone 045-3525-2652. Repetindo o telefone, 45-3525-2652. Boa tarde, obrigada. Boa tarde, Cognopolitano e Teletertuliano. Você já avaliou a pertinência da sua participação na CP2 em Foz do Iguaçu, que vai acontecer agora em setembro, de 21 a 23? Nós estamos aguardando você. Você já pensou sobre a importância da sua participação? Já refletiu sobre o significado dessa participação? A equipe intrafísica e a equipe extrafísica aguarda você. Estamos à disposição para esclarecimentos e quaisquer outras informações. Lembrando que o preço promocional vai até dia 12 de agosto. Em agosto e setembro também vamos ter a CP2 no Rio de Janeiro, de 14 a 16 de setembro, em Porto Alegre, de 14 a 16 de setembro, e em São Paulo, de 31 de agosto a 2 de setembro. Obrigada e aguardamos a sua participação. Boa tarde. O CAEC convida a todos para participar do próximo curso acoplamentário, que é um laboratório específico, grupal, para o desenvolvimento da técnica de acoplamento energético e a clarividência facial. A próxima turma será de 17 a 19 de agosto, com a temática específica retrocognição, e os EPICOM serão Pedro Fernandes, Hernande Leite e João Aurélio Bonassi. As informações e inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC, pelo telefone 45-3525-2652 ou pelo e-mail, né, caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de convidá-los a participarem do 4º Fórum da Paradireitologia, a se realizar no CAEC nos dias 10 a 12 de agosto, começando nesta sexta-feira agora e terminando no domingo. Durante o evento, debateremos várias questões. Entre elas, o que é a anticonflitividade, o paradoxo da responsabilidade anticonflitiva ser alcançada mediante o reconhecimento e enfrentamento da própria conflitividade, quais são os nossos paradeveres intermissivos, entre outras questões. Serão 18 pesquisadores do Colégio Invisível da Paradireitologia que apresentarão os resultados das suas pesquisas. Aguardamos vocês e as inscrições podem ser feitas no CAEC pelo telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Invitamos a vocês à 5ª Semana de Saúde Holosomática da Cognópolis, que terá lugar del dia 31 de agosto a 9 de setembro, onde teremos o curso do campo da OIC, Imersão Prodisoterápica, eventos em parceria com outras instituições conscienciocêntricas e os eventos de pesquisa da consciencioterapia. 7ª Jornada de Saúde da Consciência e 6º Simpósio de Autoconsciencioterapia. Também será o lançamento da primeira revista científica da consciencioterapia e o primeiro encontro presencial do Colégio Invisível da Consciencioterapia. Inscrições na OIC e CAEC ao telefone 45 30 25 1404. Não perca esta oportunidade. Esperamos vocês. Obrigada. O verbete da manhã é Segredo, especialidade Cosmoeticologia. Autor, professor Michel Chad. Obrigada, boa tarde a todos.